Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Em todo tempo Deus é bom, né? E Deus é bom o tempo todo. Vocês conhecem esse versículo? Não é um versículo, né? É que a frase é tão comum que agora já virou um versículo. Nós temos que lembrar o seguinte, meus irmãos. O capítulo 16 fala das 7 taças da ira de Deus, né? Que são 7 flagelos. Algumas questões introdutórias. A primeira delas é que nos parece que há um paralelo entre as taças da ira de Deus e as 7 trombetas, porque os eventos, assim, lendo rapidamente, parecem ser parecidos. Algumas pessoas acham que estão relacionados. Não estão relacionados. As 7 taças da ira de Deus é o juízo final, ok? É o juízo final. E alguns desses eventos até lembram o Êxodo, as pragas do Egito. Nós temos que lembrar do seguinte quadro. Antes de começar o capítulo 16, deixa eu falar para vocês o que vai acontecer. O princípio das dores que Jesus falou, que são os 4 cavaleiros, os 4 selos, é guerra em nível global, epidemias em nível global, crise econômica em nível global. Tá? Isso vai atingir crentes e descrentes, tanto faz. E não são os sinais da vinda de Jesus, assim, do juízo final, ainda não. São os princípios das dores. Depois disso, vai surgir o anticristo, que é um homem, e esse homem ele vai governar o mundo através de uma política global, que é a besta que emerge da terra, e uma religião global, que é a besta que emerge do mar. E aí ele vai começar a perseguir os crentes em todo o mundo, vai matar muitos crentes. Quando os crentes já estiverem sofrendo muito, os crentes vão começar a orar pedindo para Deus socorro. E aí Deus vai responder a oração desses crentes, Deus vai vir e vai se vingar contra o anticristo. E Deus vai responder isso através de um asteroide que vai cair na Terra. Por isso que a palavra grega para estrela é asteros. E a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu. Na verdade, é o asteroide que vai ter um impacto com a atmosfera terrestre, vai se despedaçar, virar vários pedaços de rochas pegando fogo e caindo na Terra. Esses pedaços de rocha pegando fogo e caindo na Terra é chamado de trombeta, né? A rocha que caiu no mar é uma trombeta, a rocha que caiu na água doce é uma trombeta, caiu na terra seca é uma trombeta, caiu na mata verde é uma trombeta. E aí, isso tudo é Deus se vingando da igreja contra o anticristo e dando ainda uma última chance para os ímpios se converterem. Mas a Bíblia diz que eles não se arrependeram. Então, ao invés de se arrepender, eles se juntam para a grande peleja. O que é isso? Parece até que os crentes vão lutar contra os ímpios. Não. Eles se juntam para dar a última cartada contra a igreja, no seguinte sentido. Eles ficaram com mais raiva ainda de Deus, ao invés de se arrependerem. Aí, começaram a perseguir a igreja mais ainda. Aí Deus então vem com o juízo final. Então essas 7 taças da ira de Deus já é o juízo final. Então é provável que as 7 taças, esses eventos aconteçam em um curto prazo, em um curto período de tempo. Não é assim, um evento acontece um mês, daqui 3 meses, 4 meses, ou daqui um ano acontece outro. Não vou dizer que é tudo no mesmo dia, mas é um curto período de tempo, porque são eventos típicos do juízo final. E nesse sentido, Deus vai fazer a separação clara entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, dessas 7 taças da ira de Deus, algumas vai atingir todo mundo, mas algumas dessas taças vai ficar visível a separação. Deus vai atingir só os ímpios nas 7 taças da ira de Deus. Aí em seguida, que Deus cumpriu as 7 taças, Jesus volta. Tá? Ele vai voltar até as nuvens e vai esperar o quê? Os que morreram com Cristo ressuscitam primeiro,
se encontra com Jesus nos ares. Não é assim? E aí ele desce, Jesus desce com os anjos e com a igreja, e essa descida é chamada de Nova Jerusalém, descendo dos céus. Tá? E aí nós, os que estão vivos aqui na terra, vão ser transformados, iremos nos encontrar com a igreja que está com Cristo. E iremos julgar o mundo, julgar os ímpios, julgar os demônios, julgar os anjos caídos, etc. Terminou o julgamento, Deus manda os ímpios para o inferno com o diabo. Deus transforma essa terra numa nova terra. Então nós terminamos de descer para essa terra, junto com os anjos. E os anjos irão morar conosco aqui nessa terra, para sempre. E aí sim, cumprirá o desejo do coração do homem. E serão felizes para sempre. Ok? Resumi o livro de Apocalipse em apenas 60 segundos. Muito bem. Vamos para as 7 taças da ira de Deus. Vocês lembram quantos aspectos existem da ira de Deus, da revelação da ira de Deus? Quais são? A ira presente. O que é a ira de Deus presente? É o abandono de Deus. Deus abandona o homem e deixa ele fazer o que ele quer. Qual é a ira futura? Qual é? A taça da ira de Deus, esses juízos que vão acontecer. E qual é a outra ira? Eterna. Qual é a ira eterna? Qual é? Inferno. Muito bem, meus irmãos, vocês estão aprendendo. Eu fico repetindo assim porque não existe aprendizado sem repetição. Tá? Às vezes até parece que eu estou sendo infantil, perguntando. Não existe aprendizado. Oi? É importante, exatamente. Se esse método de repetição não fosse importante, Deus não o usaria. Deus mandou os 10 mandamentos, depois no Deuteronômio Deus repetiu de novo, depois nos profetas ele diz, ouça o meu próprio servo Moisés, Deus fica repetindo, e mesmo assim a gente não obedece. Vamos lá para o versículo de número 1. Meus irmãos, quem crê, eu vou imitar aqui da onde pentecostal, quem crê que nós vamos conseguir expor o capítulo 16 hoje todo, diga amém. Ninguém crê, né? Ninguém crê. Ouvi vindo do santuário. O santuário aqui representa a presença de Deus. No santuário do Antigo Testamento, estava lá no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? Os 10 mandamentos, que simboliza o julgamento de Deus e simboliza o aspecto professoral de Deus, didático, que Deus ensina ao seu povo. Deus guia. O que mais além dos 10 mandamentos? A vara de Arão simboliza o quê? O poder de Deus, os milagres de Deus. Simboliza o poder de Deus em defender o seu povo sobrenaturalmente. E a outra coisa que tinha lá dentro? O maná, que simboliza a providência de Deus, o cuidado material de Deus para com o povo. Então, do santuário saiu uma grande voz, da presença de Deus saiu uma grande voz, dizendo aos 7 anjos. O que está dizendo aí? Vamos ler juntos? Ide. Muito bem. Os anjos, porque os anjos são usados por Deus no Apocalipse, do início ao fim. Derramar pela terra as 7 taças da ira de Deus. Por que 7? Porque 7 simboliza algo consumado, completo. Da cólera de Deus. Essa palavra cólera pode ser traduzida como ira. É a ira de Deus. A ira de Deus, meus irmãos, ela não é um orgulho ferido. A diferença da ira de Deus para a nossa ira, qual é? Em algum aspecto, a nossa ira é parecida com a de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por exemplo, quando você percebe que o ser humano está cometendo alguma injustiça, você não fica irado contra a pessoa criminosa, tá? Isso aí é o senso de justiça que Deus colocou no nosso coração, tá? Então, essa é uma ira que parece com a ira de Deus, mas mesmo assim ela é desequilibrada. Mas geralmente a nossa ira é uma ira resultante de um orgulho ferido. Quando alguém falou mal de você, quando alguém manchou a sua imagem, você fica com raiva, sabe? Então essa aí... Sabe o crente magoadinho? O crente fica magoadinho? Isso aí é orgulho ferido. Muito diferente da ira de Deus. A ira de Deus, o que é a ira de Deus? Resposta técnica. É a justa reação de Deus contra o pecado. Ok? Anote aí nas tábuas do seu coração.
Um outro aspecto interessante antes de seguirmos. Deus, ele fica irado com um crente que nasceu de novo? Se ele fica, quando ele fica? Quando nós pecamos. E quando nós pecamos? Então nós estamos perdidos. Não. Isso é uma boa notícia para você. Deus não fica irado com um crente. Se é crente de verdade. Se nasceu de novo. Não. O Novo Testamento diz qual é a reação de Deus quando o crente é teimoso em pecar. Qual é a reação de Deus? Triste. E olha, ele não fica triste não é quando nós pecamos não, tá, gente? Porque nós pecamos quando? Sempre. Então o Espírito Santo vai viver em depressão. Ele fica triste quando o crente é teimoso no pecar. E não se arrepende, quando o crente não se quebranta. Vocês entenderam? Que se o Espírito Santo for pecar todas as vezes que a gente se entristece, imagina, ele vai se entristecer toda hora. É ou não é? O contexto lá de Paulo está falando para você não entristecer o Espírito Santo, para você não ser teimoso no pecado. Mas Deus não fica mais irado com o crente. Olha que notícia boa. Se você se aproveitar disso para poder fazer danação, como diz minha mãe, isso aí é você e Deus. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Então note que essas taças da ira de Deus, diferente das trombetas, o objetivo não é atingir a terça parte da terra como as trombetas. Vocês lembram que as trombetas falavam que Deus ele derramará sobre a terça parte? Terça parte do mar, terça parte da água doce, terça parte das plantas, terça parte da terra. Aqui é sobre a terra toda. E aos homens. Que homens? Portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. O que é a marca da besta? Quem lembra? O que é a marca do cordeiro? Deuteronômio 6. O que é? É a lei de Deus gravada onde? Na mente e na mão significa o quê? Na maneira de agir, nas atitudes. É a lei de Deus gravada no coração, refletida nas... O que é a marca da besta? É a rebeldia contra a lei de Deus. Rebeldia que está no coração do homem, na testa, na mente, que reflete nas... Então a marca da besta é o mau comportamento dos ímpios, as obras dos ímpios. Não tem nada mais do que isso. Tá? E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Perniciosas significa para reforçar a malignidade dessas úlceras, ou seja, a potencialidade do aspecto doloroso dessas úlceras. Úlceras aqui é feridas, tá, meus irmãos? Não é úlcera no sentido técnico como é usado hoje. Essas feridas podem ser na pele, pode ser em algum outro órgão, não é necessariamente no estômago, tá? É porque é a palavra que era usada para aquela época, feridas, tumores. Então, Deus vai mandar tumores para atingir apenas os ímpios, porque Deus já vai começar a fazer a separação, para deixar claro que ele vai poupar os crentes. Então, antes de Jesus voltar, antes dele fazer a separação eterna, ele vai fazer uma separação circunstancial, para deixar claro a ira dele sobre os ímpios. Úlceras malignas. Isso nos lembra o Êxodo. Lembra lá das pragas? Que Moisés jogou o pó no ar e depois veio as úlceras. Versículo 3. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como o de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Viu, Wagner? É por isso que eu acho que aqui já é o fim. Quantos dias duraria de vida humana sem vida no mar? Vamos imaginar que Deus derramasse essa praga hoje. O mar ficasse todo da cor do sangue e todo o ser vivo. Algas marinhas, que tem a ver com todo o ecossistema, os peixes, tudo. Aí morreu tudo que tinha de vida no mar. Quantos dias ainda nós iríamos durar nessa terra? Poucos dias. Não iria durar muitos dias. Sei lá, um mês. Os cientistas poderiam responder, mas um ano com certeza não. Porque se não tem mais vida marinha, e a vida marinha, ela tem toda a potencialidade de sustentabilidade do planeta. Então, por isso que eu acho que ele já chegando aqui, ele só vai chegar com essas taças só para marcar, ó, esse é meu, esse não é meu. Porque Deus aqui já está muito irado. É por isso que eu acho que não há leitos. Mas a sua pergunta foi muito boa, me fez processar mais rapidamente a Intel que está no meu cérebro.
Sigamos. Derramou segunda taça no mar. Muito bem. Sangue se tornou em sangue, como de morto. Pastor, o que Deus vai colocar no mar? Eu não sei. Não sabemos se Deus vai usar um processo natural, alguma disfunção biológica, que Ele pode fazer também. Não sabemos se Ele vai usar um descontrole humano do ser humano, ou seja, se Deus vai permitir que o ser humano faça alguma bobagem, solte alguma bomba química, ou a própria poluição, não sabemos se é isso, ou se Ele vai agir sobrenaturalmente, simplesmente Ele vai sobrenaturalmente transformar água em sangue. As três coisas são possíveis. Geralmente, Deus usa a própria natureza, mas às vezes Ele faz algo sobrenatural também, tá? Mas isso não importa, que se importasse Ele teria explicado. Se Ele não explicou, porque não importa. O importante é que Ele vai se vingar dos ímpios. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Isso tudo nos faz lembrar o quê? A praga lá do Egito, quando Deus transformou o rio Nilo em sangue, quando Deus estava derrotando o deus Nilo, o rio Nilo. Né? E é interessante que o Nilo, ele sustentava só os egípcios? Não. O Nilo, ele servia de sustentação biológica para os israelitas também. Então, alguma dessas pragas ainda atingiram os crentes. Porque imagina o mar e as pessoas que moram nas cidades litorâneas e os crentes. Então, algumas ainda atingiu todos. Se Deus, por exemplo, parasse a praga só no mar, na verdade, Deus nem precisaria seguir com as outras taças da ira. Só no mar. Não existe mais vida no mar. Pronto. Era só contar os dias que ia morrer todo mundo. Crente, não crentes, ia morrer. Por isso que eu acho que isso tudo aqui é evento muito rápido. Então ouvi o anjo das águas. Gente, não existe anjo aquático. Porque você tem que tomar muito cuidado ao interpretar o texto bíblico. Quando fala aqui anjos das águas, aí me vêm os estudiosos do grego. Tem gente que formula doutrina com base em grego e hebraico, né? E o pessoal faz assim, ele sabe grego, sabe hebraico, você viu? Anjo das águas. Essa partícula grega indica a origem. Anjo das águas, né? Provavelmente, Angelo Hidru, das águas. Meus irmãos, isso é simbólico. Porque senão, os católicos estariam corretos em dizer que as criancinhas têm um anjo da guarda. Porque Jesus falou que os anjos das crianças estão vendo a face do Pai. Vocês já viram esse texto na Bíblia? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque em verdade vos digo que os seus anjos veem a face do Pai de dia e de noite. Meus irmãos, a Igreja Católica tirou essa teologia aí de anjo da guarda não foi do vazio, não. Foi da Bíblia. Se você não sabia, leia a Bíblia e faça oração. Pois existe. É claro que não existe anjo da guarda. Significa simplesmente que Deus manda anjos para guardar crianças, manda anjos para guardar os crentes. E aqui não é anjo das águas, no sentido de que existe um anjo para guardar o rio, para guardar o mar. É que Deus vai mandar um anjo específico para derramar a taça sobre as águas. E aí esse anjo, ele vai dizer o seguinte, dizendo, tu és justo. Então ele faz uma pausa nas taças para mostrar com ênfase que Deus é justo, que Ele está fazendo isso como uma forma de vingança. Tá? E por que isso, meus irmãos? Porque a gente tem uma mania de ter mais dó do ser humano do que de Deus. E tem crente que se acha mais justo do que Deus. Sabia? Nossa, pastor, quer dizer que Deus vai lançar algumas pessoas no inferno? Deus predestinou algumas pessoas para o inferno? E o índiozinho, e o africano lá daquela tribo lá da África que não teve acesso à palavra, Deus vai mandar assim sem ele ter nenhuma oportunidade? Nossa, é duro demais, né? Com dó do ser humano, gente. Com dó dessa peste chamada homem. É porque a pessoa se acha mais justa que Deus, é ou não é? Quem tem dó do miserável, vai para o lugar dele. Está com dó? Então pede para Deus trocar. Ó, Deus, não manda ele para o inferno, não, manda a mim. Está com dó?
Porque o ofendido não foi você. Sabe o que é isso, gente? Falta de noção da santidade de Deus. Falta de noção da justiça de Deus. Falta de noção do quanto o ser humano é ruim. Aí fica com essa dosinha, tal. Eu, por exemplo, não acredito que Deus vai mandar os recém-nascidos para o inferno, os que morreram recém-nascidos. Eu não acredito. Eu acredito que quem morreu recém-nascido vai para o céu. Mas não é porque ele é bonzinho, porque Deus quis. Mas eu não tenho prova final disso, é apenas uma opinião minha. Agora, se fosse o contrário, se eu acreditasse que Deus mandaria um recém-nascido para o inferno, eu não ia ficar com dó como se Deus fosse injusto, não. Deus ele poderia jogar um recém-nascido no inferno. Primeiro porque ele é o Criador, segundo porque ele é justo e essa criancinha tem uma natureza pecaminosa, só não deu tempo ainda de fazer coisa errada. Tá? Mas Deus, na minha opinião, Deus não vai fazer isso porque ele vai salvar os recém-nascidos. Mas isso é outra questão. Só estou mostrando sobre a questão da justiça de Deus, ok? Não duvide da justiça de Deus e não fique com dózinha do ser humano quando Deus julgar o ser humano. Esse ser humano aqui que ele está julgando, que ele está derramando a ira, são as pessoas, são os ímpios, seguidores da besta, que vão matar as criancinhas, filhos dos crentes, vão matar mulheres grávidas, vão abusar sexualmente de mulheres, vão enforcar crentes, vão encerrar crentes no meio, vão degolar crentes, são esses. Por isso que o anjo está falando, Deus é justo. Muito bem. Então Deus está fazendo aí uma separação entre os justos e o ímpio e o injusto. Para se cumprir Malaquias 4. O povo de Deus lá em Malaquias 4 estavam questionando a Deus. Deus, o Senhor poupa os ímpios. A gente serve a Deus, a gente está passando necessidade, a gente está passando dificuldade no casamento, na vida financeira, na saúde. Eles estavam questionando isso. Nossa vida está assim como escravos. E os ímpios prosperam. Aí eles chegaram a dizer para Deus que não vale a pena ser crente. Porque meus amigos são ímpios e estão prosperando. Aí Deus, carinhosamente, porque se fôssemos nós, a gente teria perdido a paciência. Né? Alguém diz, você dá alguma coisa para alguém ainda é ingrato com você, mas Deus pacientemente diz assim, olha, naquele dia, vocês vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, que dia que Deus vai fazer a diferença entre crente e não crente? Que dia? É hoje? É hoje? Não, porque hoje nós vamos sofrer com câncer, com gripe, com dor de cabeça, com crise no casamento, crise com filho, com crise financeira, com isso, com aquilo, com desemprego, não sei o quê. E ainda por cima, ainda vai vir um tempo que nós vamos morrer na mão dos ímpios. Então não vai dar para saber a diferença agora entre o crente e o que não. Agora, quando Jesus, naquele dia, ele vai fazer a diferença. Como? Ele vai poupar. E a Bíblia diz lá em Malaquias 4, poupá-los-ei como um pai poupa os seus filhos. Então é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. Versículo 5, quem tem ouvido o anjo das águas dizendo, tu és santo, tu és justo. Tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Versículo 6, alguém lê, por favor. Ou seja, eles merecem isso. É isso que ele está dizendo, olha, quando ele fala que, por que Deus não transformou a água do mar e do rio em cor negra? Transformou em amarelo? Por que ele transformou na cor de sangue? Para simbolizar o sangue dos justos que os ímpios derramaram. Entenderam? Versículo 7. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, Deus é justo no julgar. Deus é verdadeiro no julgar. Muito bem, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Alguns teólogos associam esta praga com a praga do sol que se escureceu. Lembra lá das trombetas? Está na cara que não é a mesma coisa, não é? Porque um sol se escurece e o outro sol se acende. Essa expressão, eu fui infeliz em falar essa expressão popular, está na cara. Não se usa isso quando você faz uma palestra. Você tem que falar assim, é evidente que é diferente, não é, meus irmãos? Evidentemente há uma diferença. Então, meus irmãos, lá na trombeta, por que o sol vai se escurecer lá nas 7 trombetas? Alguém lembra? Primeiro, é o sol que vai se escurecer?
São os moradores da Terra que perderão acesso à luz solar. Como? A poeira cósmica, com o impacto do asteroide na Terra, vai subir uma poeira cósmica que vai durar alguns dias. Agora, isso aqui não, o Sol não está escuro, é o contrário. Isso significa que a proteção que existe na camada da atmosfera da Terra, ela vai ficar fragilizada a tal ponto de a luz solar queimar as pessoas. Ou seja, não é no sentido de torrar as pessoas, tá, gente? No sentido de causar mal à pele, câncer de pele, doença na pele, problemas respiratórios. E não é essas crisezinhas que a gente vê aqui na mudança de tempo, não. É coisa séria. Percebe que algumas dessas pragas, ele fala assim, toda a terra, todos os homens. Ele não fala só os ímpios, algumas. Mas algumas ele vai falar só os ímpios. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo assim, não se arrependeram. Quem sabe a resposta por que mesmo assim não se arrependeram? São duas respostas. Pense bem. Eu abro para a pergunta assim, mas para respirar um pouco, descansar. Uma resposta tem a ver com Deus, outra resposta tem a ver com o homem. Por que eles não vão se arrepender? Porque eles são ruins, gente. Porque o ímpio é ruim, o ímpio é tão ruim. O ímpio e nós, né? É que nós, Deus teve misericórdia. Mas o ímpio é tão ruim que, mesmo falando do inferno, que ele pode ir para o inferno se ele não se arrepender, ele não vai se arrepender. E você quer ver uma prova de que a dor não converte pessoa? Tem gente que acha que a dor converte, né? Se a dor converte, vai lá no Hospital do Câncer agora. Está cheio de pessoas não crentes. E pergunta se eles querem receber Jesus como Salvador. Alguns vão dizer que sim, porque está no país católico e todo mundo diz, é bom ter Jesus. E outros vão dizer que não, na cara dura. Não se fala na cara dura. Evidentemente que não. Você tem que falar em palestras, você tem que usar, ainda mais palestras que vão ser gravadas na internet. Espero que os meninos editem esta parte. Né? Não é na cara dura, é no sentido de claramente. Né? Exatamente, Wagner, bem lembrado. Se a dor convertesse, o outro ladrão teria se convertido e Faraó teria cedido nas primeiras tentativas. A dor não converte. Quem converte? Quem convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a dor. Agora, Deus, na sua soberania, às vezes, Ele coloca no meio do processo uma dor. E se utiliza daquela dor para a pessoa se converter, como aconteceu no caso do rei Ezequias. Mas às vezes ele não usa nada e converte direto como aconteceu com Lídia, como aconteceu com outras pessoas. Agora, por que ele usa a dor às vezes? Porque ele quer. Tá? Mas é só para a gente saber que não é a dor que converte. É tanto que esses homens aqui estavam sofrendo com o intenso calor do sol e mesmo assim não se arrependeram. Então, por que não se arrependeram? Qual a primeira resposta? Porque o ser humano é rebelde, é ruim, coração corrupto. E qual é a outra resposta? Porque não eram eleitos, porque se eles fossem eleitos, Deus teria dado arrependimento, porque arrependimento é um presente de Deus. Ok? Qual é a prova bíblica disso? Está escrito em Atos, que se converteram, que se converteram todos aqueles que Deus concedeu arrependimento a todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Quem dá o arrependimento, gente, é Deus. Ok? Só que Deus é tão soberano que ele converte, dá o arrependimento, dá a fé, nenhum processo que depende totalmente dele, mas que quando nós nos convertemos, nós temos a ilusão, a sensação de que tudo dependeu de nós, é ou não é? Nós não temos essa sensação de que nós nos convertemos porque a gente parou, pensou, entendeu e falou, não, é isso que eu quero. Não dá essa impressão? Porque Deus faz isso, gente. Quando você empurra a criancinha que está aprendendo a pedalar na bicicleta, quando ele começa a andar sozinho ali e fica feliz, papai, consegui. O pai não fica feliz, deixa ele achar, né? Está feliz. Mas tem alguém segurando aqui e ainda tem 2 pezinhos ali, 2 rodinhas para não cair. Mas ele está todo feliz achando que é ele que está, né? Deixa. Mas é Deus que dá arrependimento para a vida, ok? Obrigado, Marcinho. Atos, o que diz Atos 11:18?
Gente, eu não consigo ser arminiano não quando eu leio um texto desse, sinceramente. Eu não consigo ser arminiano. E nem queria ser também. Não com preconceito, mas eu quero paz na minha vida. E eu entendo que o calvinismo, a ideia de que Deus converte e que Deus não tira a salvação, é a única ideia que pode trazer paz contínua ao ser humano. Sigamos aqui, meus irmãos. Vocês estão achando que a gente não vai conseguir chegar no final, gente. O 9 diz assim, que nem se arrependeram para lhe darem glória. Vamos para o 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Está vendo agora, essa praga aqui atingiu apenas a quem? Os seguidores da besta. Aonde é o trono da besta? Isso é um indício de que vai acontecer no fim dos tempos, quando o anticristo surgir. Ele vai ter uma sede. A ONU não tem uma sede? O governo americano não tem a sede? O governo brasileiro não tem a sede? Tudo quanto é governo tem uma sede. Faraó tinha uma sede, Nabucodonosor tinha uma sede, Assurbanipal tinha uma sede, Alexandre o Grande tinha uma sede, o imperador romano tinha uma sede. Todo sistema tem uma sede. E quando o anticristo vier, ele vai ter uma sede. Ele vai ter um trono, um local principal, uma cidade principal. E Deus vai mandar uma dessas taças atingir aquela cidade, para ficar evidente a ira de Deus e que ele está castigando só eles. Vocês entenderam? As úlceras, a primeira taça, que é as úlceras, vai atingir todos os ímpios que estiverem espalhados pela face da terra. Essa aqui, essa angústia, essa dor, essas úlceras aqui da quinta taça, vai atingir a cidade do anticristo. Agora essas trevas, pode ser simbólico, trevas no sentido de, porque trevas na Bíblia simboliza a ira de Deus também. Ou pode ser algum tipo de efeito no ar, alguma coisa que Deus vai soltar no ar, e isso vai atingir a respiração dos homens, vai trazer doenças, etc. E se for isso, for algum efeito no ar, Deus ele pode se utilizar da própria maldade humana, né, através de incidentes com coisas químicas. Deus pode se utilizar da própria desordem da natureza, que já vai estar uma bagunça nessa altura do campeonato, ou Deus faz algo sobrenatural. Isso importa? Se importasse, estaria no texto. Mas, como a teologia gosta de especular, a gente fica especulando o que pode ser, mas não importa. Vamos lá, meus irmãos. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram Deus. Ou seja, mesmo sentindo tamanha dor, eles blasfemaram de Deus. Blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Continuavam com o coração duro. Vocês estão conseguindo imaginar o cenário como sendo um evento atrás do outro, tudo perto um do outro? Não é algo assim, depois de muitos dias aconteceu outra coisa. É tudo próximo do outro, porque já é o fim. Não tem mais negociação. Versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Preste atenção para você entender essa parte aqui, que é difícil. Por que rio Eufrates? Por que os reis que vêm do lado do nascente do sol do Oriente? Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse rio Eufrates aqui é simbólico, não é o rio Eufrates literalmente. Os reis que vêm do Oriente também, do nascente do sol, é simbólico. Por que reis que vêm do Oriente? Por que reis que vêm do Norte? Porque está escrito nos profetas, o mal vem do Norte, falando de Nabucodonosor, falando da Síria e tal. Ele pega essas linguagens. Por que o rio Eufrates? Porque o Eufrates simboliza uma fronteira entre os ímpios e os crentes. Com base em que eu digo isso? Porque em Gênesis capítulo 15, Deus falou para Abraão que iria dar toda aquela terra para ele até o rio Eufrates. Porque Deus diz lá em Êxodo capítulo 23, Deus fala através de Moisés que Deus vai dar toda aquela terra até os limites entre o deserto e o Mar Vermelho, entre o Egito e o Eufrates. Então o Eufrates passou a ser a fronteira. E houve muitas guerras, muitas batalhas com os inimigos de Israel naquela fronteira, naquela região. E por que esse rio vai se secar? É simbólico. Por quê? Quando foi que o povo de Israel se viu ali
não vou usar apertado, que é popular também, tem que usar um nome mais chique, né? Se viu confrontado com os inimigos. Por quê? Quando foi isso? Quando eles estavam lá na beira do Mar Vermelho, os egípcios estavam vindo. Aí quando os egípcios estavam chegando, o que Deus fez? Abriu e eles passaram em terra seca. Josué, para chegar na terra de Canaã, Deus abriu o Rio Jordão. Agora, veja, vamos continuar então. Isso significa que está sendo preparado aqui, preparar o caminho dos reis, ou seja, o anticristo, de tanta raiva, de tanto ódio que o anticristo está com raiva de Deus e dos crentes, por causa de tanta morte aqui, de tanta coisa que Deus está fazendo, Deus vai preparar todos os seus seguidores, os seus comandantes, para uma batalha final. Mas é uma batalha assim, de um lado só. Não é que eles estão preparados para lutar contra os crentes, porque não vai haver luta. Eles estão preparados para matar de vez os crentes. Vocês entenderam? Lembra quando o faraó liberou o povo, mas o faraó de repente ele ficou irado e resolveu perseguir os crentes? É de um lado só, porque os crentes não vão lutar. Vocês sabem disso, né? Os crentes eles vão fugir, tá? É pecado fugir do anticristo? Mas é pecado fugir de um perseguidor, gente? Será que é pecado? Não? Por que não? Não está escrito que os covardes não entraram no reino dos céus? Os covardes, não os bobos. Né? Crente não é bobo. Jesus disse, aqueles que estiverem no telhado, fogem para o monte. Aqueles que estiverem, fogem. Então, apareceu o anticristo, fuja. Né? Sai correndo. Eu já vou preparar meu sítiozinho lá no Maranhão. Deixar tudo preparado lá. Deixar meus irmãos plantando lá. O problema é que os seus amigos vão te perseguir, seus irmãos que não são crentes vão te perseguir, todo mundo que não for crente vai te denunciar. Então nem amigo a gente vai ter que não seja crente. Parece até que todo mundo vai virar a cabeça, não, porque todo mundo vai ficar com medo de morrer, que se não perseguir os crentes eles vão morrer, então eles vão preferir perseguir os crentes. É fácil a lógica. Vamos seguir, meus irmãos. Parece que é tão simples e fácil, né, as coisas que vão acontecer. Mas é isso mesmo. Não tem nada de mágica, dragão, né? Deixados para trás, para cima, para o lado, não tem nada disso. É só vem o anticristo, mata o povo, Jesus vem, acabou. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então ouvi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Diabo. Da boca da besta, da boca do falso profeta. Besta aqui é o sistema político, falso profeta, sistema religioso governado pelo anticristo. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, ou seja, 3 demônios poderosos. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu estou falando que todos esses eventos aqui vão acontecer em dias próximos, não vai ser coisas longas. O grande dia, eis que venho como vem o ladrão. Interessante que às vezes Jesus usa para usar ele como exemplo de coisas que não são bons exemplos politicamente falando, né? Não é politicamente correto. Jesus ele usa assim mesmo ele usa um urubu para exemplificar a ele mesmo, dizendo assim como os abutres se juntam em torno, assim, não é? Serão juntados em torno da vida de Cristo. Ele fala do ladrão, né? Por quê? Não é que o ladrão é uma coisa boa. Ele está falando apenas do aspecto de algo repentino. O desaviso. Qual é a característica do ladrão que ele está usando aqui? Chegar sem avisar, né? O quê? É isso que eu tenho que aprender, gente, essas palavras, sorrateiramente, né? Eu vou aprender esses nomes chiques aí, para falar com vocês assim, com essas coisas chiques aí. Eu não sei falar essas coisas chiques aí. Vamos lá. Vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Porque vestes simboliza o quê, gente? Caráter. Caráter. Vestes. Ou seja, bem-aventurado aquele que busca ter o caráter de Cristo, se revestir do novo homem, para que não ande nu e não seja a sua vergonha, não se veja a sua vergonha, um mau testemunho. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. É o Vale do Meguido. Vale do Meguido.
Megiddo. Ar significa monte. Ar. Fala comigo, Ar. Então vocês já sabem falar hebraico. Megiddo, Ar-Megiddo. Vale do Megiddo, ou monte do Megiddo, ou planície do Megiddo. Megiddon, Armageddon, Armagedon. Então, o Megiddo, o que foi o Megiddo? Megiddo foi aonde o rei Jorão assassinou o rei Acasias. Primeiro ele matou o rei Jeú, depois ele matou o rei Acasias. Jorão era do reino do norte, Acasias do reino do sul, de Judá. Ele perseguiu Acasias até matar Acasias nesse vale. E a Bíblia diz que os homens de Acasias o rei Acasias, pegaram seu corpo e sepultaram ali na sepultura, ali nas localidades do sepultamento do rei Davi. Por quê? Porque ele está lembrando que Acasias faz parte da linhagem de Davi. Quem é a pessoa mais importante da linhagem de Davi? Jesus. Tá? E ali mostra que a linhagem de Davi, a linhagem de Cristo, foi perseguida até a morte. E aí ele pega esse exemplo e mostra a perseguição contra a linhagem de Cristo hoje, no fim dos tempos. Quem é a linhagem de Cristo hoje? A igreja, os crentes. Então ele só pegou um exemplo do Antigo Testamento, de um local chamado Megiddo, onde houve essa batalha. E onde vai ser esse Megiddo hoje em dia? Não importa, porque se importasse estaria escrito. Ok? É simbólico, simboliza esse mundo. De onde vai ver a batalha nesse mundo. Ele usou apenas para lembrar da batalha que houve. Tá? Se fosse importante, em algum outro lugar de Apocalipse seria esclarecido, Wagner. Mas Wagner, por que me fizeste essa pergunta a esta altura? Porque essa pergunta é muito difícil. Difícil? Não é que é difícil, é que ela exige uma resposta muito... Eu vou responder em 60 segundos. Todas as vezes que na Bíblia aparece alguma palavra entre colchetes ou entre parênteses, é porque a Bíblia tem milhares de cópias, os textos bíblicos. Então, existem milhares de cópias do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Apocalipse, dos Salmos, ok? Porque não existe o original mais que Paulo escreveu, que João escreveu. Porque se perdeu com o tempo, porque não aguentaria. Por isso que Deus levantou copistas para copiar o texto. E as cópias eram de confiança. Não é igual hoje em dia que a gente copia um bilhete, faz um resumo de um livro e depois faz tudo trocado. Naquele tempo, como não existia informática nem nada, a cópia era fiel. Vez ou outra poderia haver algum erro. Casa, ao invés de ser com S, era com Z, mas era algo raríssimo, mas muito raro mesmo. Então, quando aparece aqui entre colchetes, é porque em algumas cópias talvez não apareça esse versículo. Entenderam? Mas na maioria aparece. E se na maioria aparece, se Deus preservou isso por todos os anos até agora, então é porque nós cremos na providência de Deus, que é realmente o texto inspirado. Respondido? Muito bem. Apertar-te sem me abraçar. Versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, ou seja, está consumado. Por que do santuário? Porque no santuário tinha a Arca da Aliança, que tinha a lei, e a lei simboliza o juízo de Deus, e Deus vai julgar o homem com base nessa lei. Ok? Versículo 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, porque já está sinalizando a volta de Cristo. Todas as vezes que relâmpago, terremotos, tudo isso simboliza a presença santa de Deus chegando, como aconteceu lá no Monte Sinai. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, ou seja, as grandes cidades mesmo, as grandes capitais. Por quê? Porque nesse período aqui, Deus tem raiva, tem ódio das capitais? Não. Mas nesse período as capitais estarão sendo regidas e administradas por quem? Anticristo. E Deus vai fazer isso como uma forma de vingança. Se dividiu em 3 partes a grande cidade. Ou seja, o trono de um anticristo, a grande cidade que ele vai estar governando, vai ser a primeira que vai ser destruída. Caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Quem é a Babilônia? O império do anticristo.
para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Cálice, vinho, furor, ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ou seja, houve maremotos, houve movimento das placas tectônicas. Está vendo como eu ia falar coisa chique? Movimento das placas tectônicas, ou seja, os montes, porque os montes, para Deus, eles tá incluso no pacote toda a estrutura, em cima e tudo aquilo que interliga ele por baixo, porque se o monte se mover do lugar, tenha certeza que as partes interiores dele, do subsolo, também vai se mover. Todas as ilhas fugiram, ou seja, houve movimentação das ilhas. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesava cerca de 1 talento, um peso enorme, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essas pedras aqui sim, pode ser efeito de abalos de um vulcão. Tá? Pode ser. Porque não está falando com grande ênfase aqui do contexto de vários eventos de pedras, mas ele está ligado aqui ao movimento de rochas, movimento de ilhas. Essas pedras com fogo aqui, saraivada, está nos mesmos versículos que está falando do mesmo evento. Que evento é? Catástrofes naturais ligadas a movimentos de ilhas e rochas e montanhas. Então, pode ser que aqui seja vulcão, mas a gente não tem certeza se é vulcão ou se é mais um asteroide. Isso importa aqui? Não. Sigamos. Com pedras que pesavam, então, cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Se for vulcão, são homens que moram, obviamente, nas proximidades desse vulcão. Continuaram blasfemando de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Meus irmãos, terminei 9 horas em ponto.